dia, pessoal. Esses dias eu comentei aqui no Stories sobre uma cirurgia que chama cistectomia e muita gente acabou me perguntando como que ela é feita e o que acontece com o fato da gente retirar a bexiga do paciente, como que ele vai fazer para urinar depois disso. Eu vou tentar pegar uns exemplos aqui de anatomia, umas imagens, e vou tentar demonstrar de uma maneira mais simplista como que a gente consegue reconstruir essa via urinária. Aqui, ó, vocês conseguem ver então que a via urinária ela é composta pelos rins, pelos ureteres, que drenam então na bexiga. A bexiga depois ela tem a uretra, que é o canal mais distal que a urina passa para ir para o meio ambiente, para sair, né? Então, naqueles pacientes que têm câncer de bexiga avançado, a principal indicação de cistectomia é essa, o tratamento convencional, o tratamento que a gente fala como padrão ouro, é a retirada completa da bexiga com os órgãos adjacentes. No homem, às vezes, a gente tem que tirar a próstata e as vesículas seminais. Nas mulheres, a gente tira o ovário, trompa, útero e anexos, né? Uma vez retirada a bexiga, a urina ela continua sendo produzida pelos rins e a gente precisa, então, de criar um novo trajeto, um novo caminho para essa drenagem de urina. Existem 3 maneiras que a gente pode reconstruir a via urinária do paciente. A primeira dela, a mais simples, vamos dizer assim, que a gente utiliza naqueles pacientes às vezes mais graves, aqueles pacientes mais idosos, porque o tempo cirúrgico vai ser menor, a taxa de complicação é um pouco menor, porque a cirurgia em si de retirada da bexiga já é uma cirurgia muito grande, já é uma cirurgia muito agressiva para o paciente. A mais simples é a ureterostomia, que aqui eu vou tentar demonstrar para vocês, que a gente pega os ureteres e coloca eles ou em 2 orifícios, o paciente vai usar 2 bolsinhas, uma de cada lado, um para cada rim, ou quando possível a gente leva os 2 para o mesmo lado, para ele ter um pouco melhor a qualidade de vida dele, para usar uma bolsinha só, que é a ureterostomia cutânea. A outra maneira de reconstrução da via urinária é a conhecida como Bricker, que a gente retira um segmento de intestino, coloca uma bolsa, esse segmento vai para a pele, para a área externa, e a gente faz uma conexão dos ureteres direto nesse segmento. A gente faz como se fosse um reservatório não continente. O que é isso? Em vez do ureter drenar direto a urina para o meio externo, para a pele, ele drena para esse reservatório não continente, e com isso você tem uma melhor qualidade de vida do paciente. A chance de estenose, de fechamento desses ureteres é menor do que quando colocado direto na pele. A gente faz essa cirurgia naqueles pacientes considerados intermediários, é talvez a mais feita, a reconstrução mais feita pós-cistectomia. O paciente tem que ter uma condição clínica um pouco melhor já no pré-operatório, porque a gente vai abrir a alça, então a gente demanda um status performance desse paciente, uma capacidade de cicatrização um pouco melhor do que naqueles pacientes com ureterostomia. E a terceira e última maneira de reconstrução, pelo menos as mais utilizadas, é a neobexiga, que talvez seja, se não a maior, uma das maiores cirurgias dentro da urologia, que a gente faz a retirada completa da bexiga e depois a gente pega um segmento grande de intestino delgado ou de intestino delgado porção distal e início do seco ali, depende da técnica que você está mais habituado, e faz uma neobexiga, uma nova bexiga para o paciente. O paciente tem que ter uma condição clínica muito boa, tem que ter alguns critérios, ele não pode ter câncer acometendo a uretra, câncer acometendo a próstata, porção distal, porque isso tudo interfere e proíbe a gente fazer esse tipo de procedimento. É um procedimento um pouco mais longo, mas quando possível é um procedimento interessante, que o objetivo dele é a gente reconstruir a bexiga, porque a bexiga é um reservatório de urina grande que tem um esvaziamento via uretra, que é o canalzinho mais distal. Então a gente reconstrói usando o intestino, fazer uma bolsa ali nova, usando o intestino, e o paciente passa a aprender a urinar usando a musculatura abdominal, já que o intestino não vai ter musculatura igual a bexiga, né, suficiente para fazer uma contração, mas ele tem uma musculatura abdominal muitas vezes suficiente para conseguir ter uma micção natural e com isso evitar de usar uma bolsinha de ostomia permanente. Qual que é o detalhe da neobexiga? Que é um procedimento muito grande, não só no tempo cirúrgico, mas também no que diz respeito ao pós-operatório. Ele é um pós-operatório mais melindroso do que as demais. Então a gente precisa que o paciente esteja numa performance, numa capacidade pré-operatória, antes da cirurgia, muito boa, para ele aguentar esse tranco, sabe? Então, o ideal é você ter um médico de referência. Esses casos de bexiga, de câncer de bexiga, principalmente quando avançada, cometendo a segunda camada, que é a muscular, a gente tem que ter um médico de confiança, um médico experiente,
para que aumente as chances de sucesso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. Esse foi o caso que a gente fez no sábado, uma cistectomia radical, um paciente com câncer de bexiga avançado. O paciente ficou 10 horas no CTI, tá ótimo, já está na enfermaria e agora é acompanhamento pós-operatório habitual.